volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os 2 anos de vigência da Lei do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e o seu desempenho e balanço desse período. Nosso entrevistado é o juiz Nilson de Pádua Ribeiro Júnior, do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte. Neste bloco também vamos falar sobre as compras coletivas em sites pela internet. Doutor Nilson, antes que a gente entrasse na questão das compras coletivas pela internet, o senhor estava falando sobre a questão do processo judicial a respeito desse desvio e dessa irregularidade dos serviços de atendimento ao consumidor. Durante esse processo, aquelas gravações que são feitas entre consumidor e empresa, elas são novamente ouvidas para poder orientar o processo? Sim. Aquelas gravações ali executadas, elas são exibidas em audiência e são meios de prova para que o juiz julgue a causa. Isso pode redundar em dano material e até dano moral também, dependendo da situação. Se ele estiver pleiteando os danos morais e materiais, e se aquela gravação for definidora para que demonstre a cobrança indevida ou a inscrição no nome do SPC indevida, certamente levará à imposição de danos morais e materiais. Muito bem. Sobre, então, a questão dos sites, essa novidade na internet, né, essa febre de compras coletivas, site de compras coletivas pela internet. Quais são os cuidados que o consumidor tem que ter na hora de estar executando lá de cá uma compra que ele não sabe onde está acontecendo nesse mundo virtual da internet? Ele deve se certificar da idoneidade daquele site, junto aos órgãos de proteção ao consumidor, junto até aos próprios juizados que tenham catalogados todos os processos que lá tramitam, através dos seus conhecidos, pedir informação. Quer dizer, a identificação dessa idoneidade seria o certificado de segurança? Também o certificado de segurança deles, mas não só. Saber junto aos órgãos, ao PROCON, ao juizado especial, se aquele site é muito demandado ali, por defeito na sua prestação de serviço. Se existem reclamações ali? Se tem reclamações, e até junto a seus amigos e conhecidos, se já efetivaram alguma compra por aquele site, que também serve de referência. Mesmo porque, doutor Nilson, essa compra coletiva é feita num grupo. Se não fechar o grupo, aquela promoção também não vai perde a validade. Mas é importante que o próprio site que disponibiliza a oferta, que ele demonstre que esse grupo não teve a sua capacidade toda preenchida. Agora, é interessante essa situação, porque além de comprar um produto de uma determinada empresa, existe uma terceira, no caso aí, o site de compra coletiva. Na hora de processar, de buscar os seus direitos na justiça, ele vai processar o site ou aquela empresa que não forneceu o produto, que já foi pago, inclusive? Tanto um quanto o outro. Todos são responsáveis de forma conjunta por esse defeito na prestação do serviço. Ou seja, o site e quem realmente prestaria o serviço. Agora, há um risco também muito importante de se observar, doutor Nilson, é que ao fazer essa compra pela internet, ou seja, pelo site de compra coletiva ou individualmente, o consumidor disponibiliza seus dados financeiros de cartão de crédito, às vezes. Isso não traz nenhum risco, não? O senhor já viu algum caso desse tipo? Pode ocorrer fraude, obtenção de dados, apesar que eles têm que ser preservados por essa empresa, e qualquer fraude ou obtenção de dados indevidos, essa empresa é responsável por isso e o consumidor pode se valer da justiça para pleitear os seus direitos reparatórios. E se essa empresa não existe, se ela for falsa no mundo virtual, como é que é a reparação disso? A reparação vai ser em cima daqueles que ostentam aquela empresa, ou seja, os seus sócios ou pessoas ou empresas, pessoas ou empresas que postam seus produtos naquele site. Então é importante então ficar atento com essas promoções falsas também. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo para o senhor fazer a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. Por favor. O livro indicado é O Casamento, Resposta de Deus, uma proposta às equipes de Nossa Senhora, Padre Cavalca de Castro. Ele se refere que o casamento é um dom de Deus, assim como o amor, a caridade e a fé. E a equipe de Nossa Senhora é um movimento religioso voltado à conversão cristã e à espiritualidade conjugal. Ok, muito obrigado pela indicação, doutor Nilson.
Voltando então ao nosso tema aqui do dia de hoje, que nesse bloco são as compras pela internet, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: os direitos, quais são os direitos e deveres dessa relação jurídica aí de compras pela internet? É a mesma legislação no plano individual, plano coletivo? Como é que fica isso? É estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e em particularidade de que cabe ao consumidor se arrepender, ou Ele tem esse seja, direito de arrepender. o direito de desistir da compra no prazo de 7 dias, caso não ocorra sua satisfação com o produto. Já foram criadas, já ouvi que estariam sendo criadas delegacias especializadas em compras virtuais para apurar esses desvios, irregularidades. Existe já as delegacias? Existe delegacias voltadas a crimes ocorridos pela internet. No entanto, infelizmente, nós não temos uma legislação específica sobre o assunto, cabendo aos operadores do direito se valerem do Código Penal, que disponibiliza em forma ampla tipos de fraude. Mas, infelizmente, repito, o nosso legislador ainda não disciplinou essa matéria de crimes ocorridos ou ilícitos civis pela internet. Doutor Nilson, para a gente encerrar o nosso programa, a última pergunta sobre a lei do saque. Aquela ligação que o consumidor faz para a empresa não pode ser tarifada, não pode ser cobrada. Ela é gratuita. Se caso contrário, tem multas aí. Tem multas aí, sem quaisquer ônus para o consumidor. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui com o juiz Nilson de Pádua Ribeiro Júnior, que é do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte. E falamos aí sobre os 2 anos de vigência da lei do saque, o serviço de atendimento ao consumidor, sobre o desempenho desse período, e falamos também sobre compras virtuais pela internet, individuais e compras coletivas. Doutor Nilson, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado também. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.